Aqui no nosso laboratório a gente tem um objetivo de tratar as questões do design digital, e uma questão que tem tomado bastante nosso tempo é a relação que tem arquivos georreferenciados e as possibilidades que isso tem se aplicado diretamente no processo de projeto auxiliado por algoritmos. No caso, um objetivo nosso é trabalhar com análises de conforto térmico, conforto ambiental, usando Ladybug. E como Ladybug oferece uma facilidade incrível para trabalharmos não só o nosso projeto, mas também o entorno e a maneira como os edifícios desse entorno projetam sombras ou outros elementos que podem interferir no nosso projeto, trabalhar a modelagem do cenário urbano torna-se o passo número 1 para as nossas atividades. Dentro de diversas outras possibilidades, tanto da Rhino Grasshopper como InfraWorks, que já publicamos videoaulas sobre. Hoje eu pretendo mostrar de que forma que a gente usou o Aeron no nosso laboratório, e também sempre aberto a ouvir as sugestões mais diversas. Bem, o Aeron, você pode encontrar um grupo nele, que é o grupo do Brian Washburn, aqui no Grasshopper 3D. E ele não é muito difícil de usar, talvez tenha sido exatamente esse um dos motivos que a gente o escolheu. E vamos lá. Primeiramente, a gente precisa colocar as REST Services Shell Code, alimentar esse componente com 2 painéis iniciais. E os candidatos que vão aparecer aqui. Nesse painel à esquerda, a gente escreve o endereço. A rua, o bairro, a cidade pode ser uma possibilidade. Clicamos fora da caixa, aqui no Canvas, aguardamos alguns segundos, pois esse componente linka o Grasshopper com um serviço online. Nesse painel à direita aparecem os CEPs e os candidatos à rua Sena Madureira Vila Mariana, então temos alguns aqui. Vou escolher aleatoriamente o 4036-200 para complementar aqui ao lado. Clico de novo. Acho que eu esqueci de digitar o 0 aqui. Pronto. A lista de candidatos em alguns segundos eliminará as outras possibilidades, já que a gente digitou o CEP. Então agora ficou só a rua Sena Madureira, CEP 04036-200. Bem, essa parte da definição ela libera latitude e longitude também. Para isso a gente vai usar aqui em GISTools decimal degrees to XY. E vamos usar o Set Earth Anchor Point. Para que eles funcionem, a gente precisa, inicialmente, o Set Earth Anchor Point, ele está em false, precisando de 2 informações, que é uma latitude e outra longitude. E o false a gente pode alimentar com um boolean toggle. E com a latitude e longitude. Já o decimal degrees to XY, ele precisa de um tree branch, que é para poder zerar essa latitude e essa longitude. Ele vai converter para coordenadas x e y, e o objetivo meu é que essa coordenada x e y apareça na origem dos eixos aqui na minha interface aqui do Rhinoceros. Então eu vou estipular um path para ele, e esse path é 0,0. Vou copiar esse componente, ligar a latitude, a longitude, e o branch sai para os locais adequados. Bem, aqui você já percebeu, ó, temos o ponto ancorado. Bem, essa é a primeira parte do que a gente precisa trabalhar. Não é muito complicado, como
como você pode ver. Bem, agora eu posso começar a importar os shapefiles. Para importar shapefile, ele pede para a gente dois elementos, um boundary e um shapefile location. Como boundary é a área que mais ou menos as dimensões da área do nosso projeto. E para alimentar o nosso componente, eu peço uma curve. E essa curve eu alimento aqui dentro de boundary. O próximo passo é pedir um file path. Poderia também especificar aqui dentro, mas fica mais fácil usar esse componente. Set one file path. Nos joga, eu preciso procurar onde estão os meus shapefiles. No caso, eu vou colocar aqui um shapefile de quadra viária. Vou abrir, conecto e ele mostra para mim uma nuvem de pontos que está aqui. Esse é o componente que está com as nuvens de pontos, e aqui eu posso ligar uma polyline, pegando o future points, que é uma nuvem de pontos que está aqui, ligando em vértice. Eu posso disable preview desse camarada, e aí os pontinhos saem, fica uma visualização mais interessante aqui do espaço que a gente quer trabalhar. Bem, eu posso repetir esse processo diversas vezes e importar outros componentes usando a mesma metodologia. Basta adicionar o componente que você deseja. Vou colocar aqui lotes, por exemplo. A gente vê como fica. Acho que já passou. Abri, conectou. Aguarda alguns instantes o software rodar. E aqui ele coloca pra gente mais uma camada de informação. Bem, agora eu vou fazer o mesmo para as curvas de nível, que é uma maneira que a gente encontrou aqui no laboratório de trabalhar. Ao invés de a gente trabalhar com uma imagem com uma mesh, a gente optou por trabalhar com uma surface, e o procedimento é muito parecido. Eu agora vou só mostrar alguns raciocínios que podem auxiliar. Vou fazer exatamente o mesmo procedimento. Então, nesse procedimento eu coloquei as curvas de nível mestras, que são as curvas de nível que estão separadas a cada 5 metros de distância uma da outra. Também, igualmente, guardo, né, as referências dos pontos. E agora eu vou colocar o segmento das curvas, sempre buscando alimentar a partir desse componente curve, que é o inicial, né, que a gente pode até deixar aqui para facilitar um pouco o trabalho. E agora eu vou colocar aqui os segmentos de curva de nível para curva mestra, o CMS. Bem, eu estou usando aqui os dados do mapa digital da cidade que eu adquiri no site Dados Abertos da Prefeitura, que eu faço votos que continuem abertos por muito tempo. Bem, agora que eu tenho os segmentos e as curvas, vou fazer um trabalho aqui de colocar essas curvas, distribuir essas curvas no eixo Z, porque elas, como você pode observar aqui, elas estão todas flat. Bem, como é que a gente faz isso? Não é muito complicado. Bem, eu vou colocar aqui um painel só para a gente fazer uma análise rápida. Dentro de Fields, essas são as informações que estão lá no shapefile. Ele tem 4 campos, ISO valor, escala, SCM e setor fiscal. Bem, no caso, o que nos interessa é o ISO valor, pois esse ISO valor é o cara que possui as cotas da nossa curva de nível, que especifica a altura que elas estão. Bem, para poder separar esses valores, eu vou usar o list item, ligar os valores aqui, e para o index eu usarei 0. Ele já vem
bem setado como 0, né? Então não preciso fazer muita coisa. E agora eu posso repetir o assunto aqui embaixo. Também observando que para a curva de nível segmento de curva de nível só tem um valor aqui. Então, facilitou todo o processo. E meu objetivo agora é mover no eixo Z essas polylines que estão aqui. Vamos lá? Bem, para mover, eu peço o comando move. Ele me pede a geometria, que são as polylines, e pede o motion. Motion é sentido e valores que serão necessários para adicionar, para que esse objeto vá para onde a gente deseja. E para a geometria, vou inserir aqui a polyline. Bem, agora se a gente puder observar, as curvas de nível estão ocupando o seu devido lugar aqui exatamente a 700 unidades de distância do ponto 0, obedecendo o nível em relação ao nível, obedecendo o nível em relação ao mar. Bem, o mesmo procedimento é necessário para o segmento da curva de nível. Agora que eu tenho as duas curvas de nível que eu desejo que tenha aqui na minha área do terreno. Bem, eu vou unir essas curvas com Join Curves. De forma que eu tenho apenas um componente. E como é uma solução que a gente usou aqui no nosso laboratório, então pode ser diferente de outras que na própria comunidade do Heron foi adotada, mas é o que a gente usou aqui, observando só para ver se elas estão exatamente de acordo, conferindo, ótimo. Eu estou fazendo aqui com uma área pequena, eu vou tomar como exemplo este lote aqui. Tem duas construções grandes aqui do outro lado, e vou usar essa referência. Pois bem, agora que eu tenho as minhas curvas de nível no local certo, eu preciso de uma outra referência, porque eu vou usar um comando chamado patch. E esse comando patch, ele junta essas curvas. Só que para que eu tenha uma relação mais clara do objeto que eu quero trabalhar, eu preciso também jogar essa nossa área de trabalho lá para o mesmo nível que está aqui da nossa... Então eu vou fazer das nossas curvas de nível. Então eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V simples e vou colocar essa borda aqui junto com as curvas de nível. Observe. Bem, essa interferência vai facilitar o nosso trabalho agora. Bem, eu preciso pedir essa curve, porque ela foi apenas copiada, né? E agora eu vou juntar esta com esta em apenas um componente. O objetivo é que assim que eu insiro uma curva no comando patch, ele já começa a lupar, né? Então ele pode demorar um pouco mais se a gente quiser resolver colocar essa curva a posteriori. Então venho as duas aqui. E bem, é sempre interessante salvar o trabalho, né? Às vezes algumas ações elas podem bugar, né? Em algum momento aí você perde a programação que você já fez. Eu vou agora colocar alimentar a curva aqui em patch, e aqui saiu para mim algum resultado das minhas curvas de nível, que agora estão mais ou menos alinhadas. Bem, se o resultado nesse momento não agradou, que foi o meu caso, eu vou dar um clear values aqui, vou refazer essa ação, só que agora com uma curva
tentando colocar na mesma, no mesmo campo de ação a curva, então acho que o meu objetivo é ter uma superfície com essa área. Faria o mesmo movimento para corrigir o problema. Patch. E aguardo o resultado. Perfeito? E agora também posso selecionar qual dessas curvas não me interessa para poder fazer o trabalho que eu desejo. Bem, aqui nós temos a nossa área, né, como a gente já estava ajustando, só que a gente percebe que ela está dividida em vários trechos. Bem, uma das razões pode ser por conta do fluxo dos dados, que aqui estão em galhos separados. E eventualmente a gente poderia alisar essa lista, deixando sem separações, deixando apenas de um tronco. Poderíamos fazer isso usando o comando flatten, que dá um resultado logo imediato. Bem, pode-se ajustar melhor as questões das curvas, né, como a gente está observando aqui, que isso não dá precisão absoluta para a gente. É claro que para um projeto executivo a gente não utilizaria nem essas bases, né? Deveríamos utilizar um levantamento topográfico bem mais apurado. Então isso aqui é só para fazer um estudo preliminar, um estudo acadêmico e afins. Então você também pode tentar ajustar com spans e flexibility a curvatura dessa surface que a gente acabou de criar. Bem, esse é o bloco da nossa topografia. Eu vou deixar agrupado para diferenciar em relação aos demais. E aqui eu vou juntar as curvas as marcações que nós temos da rua, que são essas aqui. E o meu objetivo agora é pegar as linhas das quadras e áreas que a gente colocou, outro elemento, e os lotes, projetando-os nessa superfície, deixando-os acompanhando esse perfil natural do terreno, que é o que nós possuímos aqui, né? Aqui eu já vou deixar como PNT, perfil natural do terreno. Bem, essas curvas, o meu desejo é então projetar essas curvas nessa superfície, e para isso a gente pode usar o Project a Curve into a Rewrap. Para isso aqui eu tenho uma Surface, então eu já vou convertê-la para Rewrap, alimentar o Project, e as curvas que eu quero agora são estas que estão aqui em cima na definição, inseri-las dentro desse componente. Então olha só o que nós temos. As curvas que estavam lá embaixo agora estão projetadas de acordo com a superfície que a gente possui. Bem, perfeito. Isso nos dá um bom começo de trabalho. E agora eu vou tomar alguns cuidados de disable preview uma série de elementos, aliás, todos que estão aqui, para que não fique com redundâncias aqui na interface gráfica do Rhinoceros e melhore a nossa visualização. Pois bem, eu também posso trocar o Wire Display para Hidden, para evitar que a gente tenha uma macarronada aqui em breve, bem como o Wire Display do Curve aqui, para a gente poder ter um visual melhor. Para Hidden aqui não está funcionando, ele não funciona, acho que estou enganado. Bem, eu vou agora criar um shape para trazer as edificações para cá, com a mesma curva. File Path. Setar esse File Path agora, procurando meus documentos MDC, os layers, e pegar aqui o layer de info edificação.shapefile. Bem, isso aqui demora algum tempo para lupar, então depende da capacidade de processamento de cada computador. Bem, agora que a gente
conseguiu trazer o shapefile das edificações. Eles estão aqui como pontinhos, né? Eu vou fazer o mesmo trabalho agora com ligar os pontos em polylines. E propositalmente eu vou projetar essa base de dados em um outro componente project, para que eu possa separar isso aqui melhor, para poder dar as alturas das edificações. Se a gente observar o que tem dentro desse shapefile das edificações, nós temos uma série de colunas na tabela que isso foi gerado lá no desse shapefile, só que o que nos interessa é esse item 4, altura da edificação. Bem, o meu BWrap ainda é o mesmo, não mudei. Minhas curvas são essas, que são as edificações. Então agora eu posso guardar a imagem. Sempre ajustando aqui a visualização no Rhino, né? Para ver o que a gente está fazendo mais de perto. Perfeito. Agora eu tenho aqui as minhas edificações dentro dos lotes, dentro das quadras e áreas. Bem, dá para enriquecer com todas as informações, cada um coloca as informações que melhor convier para o seu tipo de raciocínio. Pois bem, agora eu preciso trabalhar um pouco os dados dessas construções e é interessante notar que essas construções estão exatamente acompanhando o perfil natural do terreno. Tanto no InfraWorks como em outros softwares, o que você modela como elemento, entre aspas, terra, ele vem, na realidade, acompanhando o perfil natural do lote, da cidade. Então não há muitas soluções práticas que conheçamos aqui no laboratório, até o momento, que já nos dê também o lote com terraplenagem, ou a situação mais próxima da realidade de cada lote da cidade. Bem, esse é um dos motivos que mais para frente a gente vai mostrar com solução que a gente tenha aqui. Bem, se você observar um pouquinho aqui na nossa imagem, ó, a projeção da edificação acompanha a declividade da nossa superfície. Se a gente trabalhar com essa base da forma como ela está, né, exatamente assim, a gente vai ter as extrusões disso, uma indo para cada direção, e vai ficar uma situação um pouco indesejada. O ideal seria que essas construções, assim como está no InfraWorks, por exemplo, que é a solução mais prática que a gente tem lá, a construção ela fica alinhada por alguma das cotas em relação ao terreno. Bem, a gente pode tanto trabalhar, alinhar essa projeção com a cota mais alta, ou com a cota mais baixa, ou mesmo com a cota mediana em relação à superfície. Bem, o objetivo aqui é extrair dessas cotas, desses vértices da projeção da construção, o valor de Z, zerando-os, deixando todos com o mesmo valor de Z, ou seja, ele estará o mais próximo possível da superfície, porém alinhado. Então é isso que é o nosso. Bem, agora que a gente está com essas questões para resolver aqui, eu vou primeiro alinhar a projeção dessas edificações, todas buscando o mesmo ponto. Isso não vai ser muito complicado de fazer. Na realidade, eu começo explodindo essas curvas, que agora eu já guardo colocando aqui. Bem, com isso ela me separou vértices e segmentos. Né? Dos segmentos eu vou usar o comando deconstruct points. E
esses segmentos agora, esses pontos, eu tenho acesso ao x, y e z. Z é quem me interessa. Logo aqui na frente eu vou pedir para reconstruir esses pontos todos. Então o x e o y mantêm-se os mesmos. E o z é o que eu vou trabalhar diferente. Bem, aqui eu vou colocar um comando bounds, que ele retorna para mim o maior e menor, os dois extremos dos valores, para cada um. Aqui eu vou pedir um construct domain, deconstruct domain, que ele traz para mim os valores de máximo e mínimo, e aqui eu consigo extrair o mínimo e o máximo, e assim colocar dentro da coordenada z. Você percebe que assim que a gente alimentou o dado da história, estavam todos os pontos espalhados, e agora temos os pontos para cada um alinhado em uma altura diferente. Ó. Tá vendo? Bem, o passo seguinte é pedir para que esses pontos sejam realinhados aqui na frente via polyline. E aqui a diferença torna-se clara nesse momento. Eu vou abrir aqui o componente aqui project só para a gente observar. Olha só. Antes, a projeção da construção acompanhava a curva de nível do terreno. Agora ela está acompanhando sempre o ponto mínimo do terreno. Bem, o visual aqui ele não agrada muito no primeiro momento, porque a construção ela acaba ficando sempre enterrada no terreno, no perfil natural, né, no perfil natural do terreno. Só que a gente mais para frente tem uma solução para resolver isso. Claro que para áreas menores, né, e esse é um dos objetivos da gente trabalhar com surfaces. Pois bem, vou aqui novamente esconder todo mundo. E agora o que eu quero a partir dessas polylines é pedir via boundary surfaces que eu tenha aqui essas superfícies todas separadas, ó, uma da outra. Bem, essas superfícies a gente vai agora, na sequência, extrudá-las de acordo com as informações, seguindo as informações do shapefile da cidade de São Paulo. Bem, eu vou já salvar o nosso trabalho e preparar para a gente continuar na sequência. Bem, aqui a gente tem agora todas as construções do nosso target, né, da área que a gente quer trabalhar, com uma base flat e com uma possibilidade de... Bem, agora eu vou usar essa base que está aqui no Boundary Surfaces para extrudar todos esses camaradas. Bem, eu vou fazer isso como mesh, então eu vou colocar um componente aqui, um elemento aqui chamado mesh wrap, porque esse camarada é uma surface, e aí eu vou tirar de surface para wrap. Escondo esse cara aqui. Bem, outra coisa que a gente precisa ajustar é dizer, né, já agora que ele é uma mesh, eu vou usar um componente do Weaverbird, mesh thicken, e aí ele me pede quem são as meshes para serem estudadas, que são essas aqui. Bem, o distance está setado como 5, então todos os prédios aqui agora têm 5 metros de altura. Eles foram colocados para baixo. Bem, eu tenho uma informação aqui atrás, que está dentro do shapefile da prefeitura, que a gente tinha visto no começo. Dentro dos campos tem um cara aqui chamado altura da edificação. É essa altura da edificação que a gente quer para distribuir para cada um desses prédios que a gente tem. No caso, eu vou usar o list item, vou ligar os values aqui, e como index eu vou usar o número 4, que é esse cara que é a altura da edificação. Pronto, nesse momento gerei uma lista de valores, uma para cada edificação que tem, no caso,
nesse nosso espaço. Bem, vou levar esse camarada bem aqui para frente e vou primeiro pedir para que essas informações venham como negative, já que ele jogou aqui tudo para baixo. Só que para informar que eu desejo que cada número desse siga para um local adequado, que ou seja, um edifício adequado, eu vou usar o Shift Paths antes de conectar toda a nossa definição. E agora isso vai auxiliar a encaminhar os valores dessas alturas para as mechas corretas. E assim a gente tem as informações distribuídas de maneira coerente. E assim temos as edificações distribuídas no plano, seguindo um padrão de altura fornecido pela Prefeitura de São Paulo. Bem, por esse tutorial é só. Muito obrigado. E no próximo a gente continua resolvendo o problema da terraplanagem, de cada lote e outras soluções mais.